Agora sim estaremos trazendo a palavra de Deus. Nas cartas paulinas aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, aliás, versículo 28 ao 29. Versículo 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29 diz: porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Quando o apóstolo Paulo dizendo essa palavra, já está falando diretamente de Jesus Cristo, aonde que aquele povo, aos romanos, não tinha conhecimento da sua palavra, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, o qual que esse crucificou Jesus Cristo, sabendo que Jesus, quando Jesus foi crucificado, em cima da sua cabeça colocaram o nome Jesus, Rei dos Judeus, sabendo que Jesus não é rei só do povo dos judeus, mas sim para toda a raça humana, toda criatura de Deus, toda a raça humana. Jesus é rei. E naquele momento, quando ele foi crucificado, colocaram Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A palavra de Deus nos diz que o rei tem toda a autoridade, sabendo que Jesus Cristo, ele não tem outra autoridade a não ser ele. A autoridade máxima está no nome de Jesus Cristo. E hoje eu trago essa palavra ao seu coração, aonde que o apóstolo Paulo, falando através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, o segundo propósito de Jesus Cristo, para alcançar, para vir à tona ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, para toda a raça humana, que toda autoridade está no nome de Jesus. E o primeiro propósito de Deus é para juntar toda a raça humana, juntar todas as pessoas, se tornar uma só nação, se tornar uma só família. A palavra de Deus nos diz que o propósito de Deus é a família de Deus. E a palavra de Deus nos diz que o segundo propósito
de Jesus é para que toda a raça humana se une, se congrega a um só lugar. Jesus te chama. Jesus Cristo te chama para esse segundo propósito para com sua vida. É só você entregar sua vida ao Senhor Jesus, ao qual, se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, há condenação. A ira de Deus vai cair sobre ti. Mas quando você entrega sua vida ao Senhor Jesus, você está aceitando o primeiro propósito de Deus e o segundo propósito do Senhor Jesus: se unir ao nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu falei, torno a falar de novo. Eu faço propósito com você. Eu faço um desafio com você. Eu faço um apelo com a sua vida. Faço um compromisso com o Senhor Jesus, para que Ele possa pelejar por você, para que Ele possa agir na tua vida e você possa alcançar a sua salvação. Não tem outra pessoa, não tem outro ser, não tem outra pessoa que pode interceder por nós, a não ser Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Não tem outro mediador, não tem outro intercedor a não ser Jesus. A palavra de Deus nos diz que o segundo propósito do Senhor Jesus é para que toda a humanidade venha alcançar a misericórdia de Deus, venha alcançar a sua salvação. Foi por essa razão que Deus, nosso Pai, enviou seu Filho Jesus Cristo, Jesus a este mundo, para morrer no qual Ele morreu, para nos conceder a nossa salvação, e que toda a raça humana venha alcançar o seu segundo propósito, o propósito de salvar a raça humana. Vem salvar todo o povo desse mundo. Mas Deus me ama, sim, Deus nos ama. Deus nos amou primeiro. É por essa razão que Deus enviou o seu Filho Jesus a este mundo, para que nós podemos alcançar a nossa salvação, alcançar o amor de Deus em nossas vidas. Mas se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, você não está valorizando o amor de Deus em vossas vidas. Você não está valorizando o qual que você tem na sua vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da salvação, a riqueza, o tesouro escondido e a riqueza do céu para com sua vida. Pode juntar todas as riquezas deste mundo, não é comparável pela riqueza que está reservado, que está nas mãos do Senhor Jesus, para entregar em nossas mãos. Aceita Jesus, faz um compromisso com Ele, faça uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, e você alcançará a sua salvação. Você vai alcançar as bênçãos de Deus, a promessa de Deus em nossas vidas. A promessa é para com aquele
que entregue sua vida ao Senhor Jesus. E se aquele que não entregue sua vida ao Senhor Jesus, você não alcança as promessas de Deus em vossas vidas. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 39, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e o que o Senhor Deus vos chama. Deus te chama para essa promessa. Deus te chama, Jesus te chama para essa grande promessa em vossas vidas. O único que pode nos proporcionar, nos conceder a sua promessa em nossas vidas é nós entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, e nós vai alcançar a sua promessa que está reservado, que está realmente reservado para com aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala, a palavra de Deus nos revela, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, nós aceitamos o seu propósito em nossas vidas. Foi por essa razão que Deus enviou Jesus a este mundo, para que nós podemos ter a nossa salvação. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao coração dos ouvintes. Ó meu Deus, oramos e profetizamos as bênçãos do Senhor na vida de cada um dos ouvintes que está ao alcance desta voz. Eu coloco a vida deles, eu profetizo as bênçãos do Senhor na vida deles, em nome do Senhor Jesus.